Resolve testar o meu marido. Disse-lhe, querido, fui mandada embora do emprego. Mas a realidade era bem diferente. Tinha sido promovida. Ele perdeu a cabeça. Berrou comigo que eu não servia para nada. No dia a seguir, por mero acaso, ouvi uma conversa dele com a mãe que me deixou gelada de terror. Sempre acreditei que na nossa casa tudo rolava na perfeição. O Miguel e eu andávamos juntos há quase 12 anos. 10 deles casados, com direito à cerimônia na igreja e tudo. Parecíamos ter o pacote completo. Um apartamento de 2 quartos num bairro elegante do Porto, empregos fixos, um círculo de amigos partilhados, sonhos para o futuro. Mas nos últimos meses as coisas mudaram de forma discreta, quase sem dar nas vistas. Reparei que o Miguel chegava cada vez mais tarde do serviço, que evitava o meu olhar durante as conversas e que o telemóvel dele ficava sempre com o ecrã para baixo. Talvez eu tivesse demorado a ligar os pontos, se não fosse por aquele episódio de há 2 meses. Cheguei à casa mais cedo, com a intenção de o surpreender, preparar o prato que ele adora e esperá-lo com um copo de vinho tinto decente. Mas ao abrir a porta, ouvi-o no hall. Estava ao telefone com alguém. E o tom da voz dele soava estranho, apertado como se estivesse prestes a explodir. Lembro-me bem das palavras. Vamos precisar de mais tempo. Ela não faz ideia de nada. E depois riu-se, mas foi uma gargalhada fria, distante. Nada como o Miguel que eu conhecia desde o início. Não dei sinal de que tinha escutado. Entrei na sala, dei-lhe um beijo na cara como sempre e fui direta para a cozinha arrumar o jantar. Por dentro, porém, algo se partiu. Abriu-se uma brecha por onde as dúvidas e os receios começaram a escorrer como uma pinga constante. Quem seria ela? Com quem falava? De que raio se tratava? Essas questões martelavam minha cabeça e roubavam-me o sono à noite. Comecei a observar tudo sem dar bandeira. Cada gesto dele, cada frase, cada expressão. Caçava pistas que confirmassem as minhas suspeitas ou que me tirassem aquela maluquice da ideia. Quanto mais o vigiava, mais a angústia me comia por dentro. Não é que houvesse grandes dramas entre nós. Não havia gritos nem cenas. Simplesmente nos afastávamos aos poucos como 2 barcos que começam lado a lado e depois a corrente os leva para lados opostos. Surgiu uma barreira invisível entre nós, construída de verdades pela metade, silêncios e sorrisos educados que mascaravam o que borbulhava no fundo. Eu trabalhava numa empresa de tecnologia no centro da cidade. Não era um emprego de inventores geniais ou algo do gênero. Lidava basicamente com burocracias, relatórios e clientes. Mas pagavam bem, a equipa era impecável e o principal, dava-me aquela tranquilidade de saber que o dia seguinte estaria garantido. O Miguel dava no duro numa firma de construção. Vivia a gabar-se de que ele fazia coisas concretas, que se podiam tocar, ao contrário de mim que só lidava com papéis. Pode ser que tivesse razão. Quando nos conhecemos, apaixonei-me exatamente por essa firmeza dele, essa energia direta. Parecia um homem direito, sem curvas, do tipo que age mais do que fala. Naquela semana, na firma, tivemos a reunião anual, onde passamos em revista o ano passado e o que viria pela frente. Foi aí que o nosso diretor-geral, Rui Oliveira, largou a novidade sobre as mudanças na equipa. Para minha total surpresa, fui promovida a chefe do setor de atendimento ao cliente. Foi uma bomba boa, daquelas que te deixam com um sorriso parvo na cara. O meu ordenado ia aumentar quase metade e abriam-se portas para subir na carreira. Além disso, era um reconhecimento pelo meu esforço ao longo dos anos. Saí da reunião nas nuvens, cheia de energia e planos malucos. Já me imaginava a contar ao Miguel, a festejarmos em grande. Quem sabe uma escapadinha de fim de semana como nos bons velhos tempos. Precisávamos de resgatar aquela cumplicidade, aquele entendimento num relance que parecia estar a escapar-nos. Mas a caminho de casa veio um mau feeling. E se o Miguel não ficasse nada satisfeito com a minha promoção? E se sentisse inveja, ou pior, ciúmes? Porque agora eu ia ganhar mais do que ele.
Não seria isso o empurrão final para nos separar de vez? Sabia que o meu marido valorizava muito o papel dele como provedor da casa, o protetor da família. Embora os dois contribuíssemos mais ou menos igual para as despesas, ele repetia a exaustão que era ele quem punha o pão na mesa. Era um orgulho masculino antigo, talvez herdado da mãe, uma senhora de outros tempos que não media palavras. Foi aí que a ideia me bateu. E se o testasse? E se lhe dissesse que não tinha sido promovida, mas sim dispensada? Ver como reagia, se me apoiava no aperto? E depois, ao ver a solidariedade dele, confessava que era brincadeira e partilhava a boa notícia. Admito, não foi o meu plano mais brilhante. Era infantil, até parvo, mas precisava de confirmar que o meu marido ainda estava do meu lado, que me apoiaria custasse o que custasse, como prometeu no altar, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Cheguei ao apartamento e apanhei o colado ao portátil. Batucava no teclado como se não houvesse amanhã, sem tirar os olhos do ecrã. Cumprimentou-me distraidamente, ainda com a cabeça noutro mundo. Era tão típico dele ultimamente, fisicamente ali, mas mentalmente longe. Querido, precisamos de conversar, disse-lhe sentando-me ao lado no sofá. Finalmente ergueu os olhos e fitou-me. Havia um toque de irritação, como se eu o estivesse a interromper algo crucial. O que foi, Sofia? Inspirei fundo, preparando-me para soltar a mentirinha que tinha ensaiado. Tenho um problema no emprego. Fui dispensada. A reação dele foi tudo menos o que esperava. Em vez de me reconfortar ou abraçar, a cara dele contorceu-se em fúria. Fechou o portátil com estrondo e levantou-se num pulo. Dispensada? Foste dispensada? Depois de eu te avisar 1000 vezes para levares o trabalho a sério. Mas não, tu sabes sempre melhor. Fazes o que te apetece. Fiquei tão atordoada que nem abri a boca. E ele continuou, elevando a voz, com um desprezo que nunca lhe tinha ouvido. E agora? Quem paga as contas? Percebes o buraco em que nos metes? Em mim? Na família toda? Não serves para nada, Sofia. Para nada. Senti um aperto na garganta e as lágrimas a queimarem os olhos. Mas não eram de pena. Eram de um despertar rude, como se me arrancassem uma venda e eu visse enfim o rosto verdadeiro do homem com quem vivi tantos anos. Naquele momento, soube que não podia revelar a verdade. Não podia admitir que era um teste e que na verdade tinha sido promovida. Algo dentro de mim se revoltava. O instinto mandava me calar, observar como as coisas se desenrolavam. E obedeci. Levantei-me em silêncio e saí do quarto, deixando-o a vociferar sozinho. Tranquei-me na casa de banho e fiquei debaixo do chuveiro quente por um bom tempo, tentando lavar aquela humilhação e amargura. Como o homem que considerei o mais próximo se tornara um estranho para mim. Nessa noite não trocamos mais palavra. O Miguel foi dormir no sofá da sala, e eu fiquei sozinha no quarto, a fitar o teto e a remoer como um casamento que parecia tão sólido, podia ser tão frágil. De manhã, acordou-me o som da porta da rua. O Miguel saiu para o trabalho sem se despedir, sem deixar recado, sem me acordar como de costume. Fiquei na cama, com uma sensação vazia por dentro. A raiva da véspera, a dor, a desilusão, tudo se evaporara, deixando apenas uma clareza fria. Tinha de ir trabalhar. Afinal, agora tinha um cargo novo, novas tarefas. Mas algo me prendia em casa. Um pressentimento, uma intuição, chamem-lhe o que quiserem. Liguei à minha colega Ana e pedi-lhe para me cobrir nesse dia, alegando que me sentia mal disposta. Ela aceitou, embora pela voz percebi curiosidade. Ana sempre foi um pouco bisbilhoteira, mas nesse momento não estava para explicações. Sozinha em casa, não sabia o que fazer de mim. Limpei por hábito, lavei roupa, preparei comida. Essas rotinas ajudavam-me a refletir sobre o que rolou na noite anterior, sobre o que andava a acontecer com o nosso casamento, conosco. Eram 2 da tarde quando ouvi a porta da frente. Congelei com o pano da louça na mão. O Miguel nunca voltava àquela hora.
Nunca. Pensei logo que algo grave tinha acontecido. Mas depois do clique da fechadura, ouvi não uma voz, mas duas. E a segunda era familiar, a da minha sogra, Isabel. Nunca nutri grande afeto pela mãe do Miguel. Era do tipo que acha que ninguém chega aos calcanhares do filho. Por mais que me esforçasse para agradar, ela sempre arranjava uma falha, uma razão para criticar, que a comida não estava no ponto, que a casa não reluzia o suficiente, que me vestia ousada demais ou simples demais. Aguentei por causa do Miguel, pela harmonia familiar, embora às vezes me parecesse que a sogra tinha mais influência sobre ele do que devia. Não me viram. Eu estava no quarto do fundo, com a porta entreaberta, e eles foram direitos à sala. Ouvi o sofá ranger. Sentaram-se, e as vozes chegaram nítidas, como se estivessem ao meu lado. Então, conta lá o que se passou, exigiu Isabel. Por que vieste para casa meio do dia, filho? Está tudo a correr conforme o combinado? O Miguel respondeu, com uma satisfação esquisita na voz. A Sofia contou-me ontem que foi mandada embora. Tal como tinhas previsto. Está arrasada. Tapei a boca para não me denunciar. De que falava ele? Que combinado? O que a mãe dele tinha previsto? Até que enfim! Exclamou a sogra. Agora, ela não tem outra saída senão aceitar as nossas condições. O coração acelerou. As mãos gelaram. Apoiei-me na parede para não cair de fraqueza. Que condições eram essas? Sim, concordou Miguel. Depende totalmente de mim no dinheiro. Vender o apartamento é só uma questão de dias. A sogra bufou de contente. E tu a preocupares-te. Vês como tudo se encaixa? Sempre te disse que essa Sofia não te merecia. Demasiado comum, demasiado ambiciosa. Achas que ela teria ficado contigo se não fosse pelo apartamento do teu pai? Nem por isso. Foi um soco no estômago. O apartamento era do Miguel, herança do pai. Mas o que tinha isso a ver? Casei por amor, não por um teto. E vender a nossa casa? Para quê? Mãe, não comeces, disse Miguel cansado. Já discutimos tudo. Sim, tinhas razão sobre a Sofia. Não é a mulher certa para mim. Mas concordamos em não fazer nada precipitado. Tudo tem de parecer natural. Claro, claro, ronronou a sogra com afeto. Meu filho esperto, estás a sair-te bem. A Carla vai ficar radiante. Carla. Esse nome acertou-me como uma chapada. Quem era essa Carla? O que tinha ela a ver? E por que a sogra falava dela com tanto carinho? E o miúdo? Perguntou Miguel, com uma ternura na voz que há muito não ouvia, e menos ainda para mim. Tudo bem, respondeu Isabel. A Carla diz que ele cresce a olhos vistos. Sabes como o pai dele era alto, não é, João? Senti o chão fugir-me. João, o irmão mais velho do Miguel, que morreu há 3 anos num acidente de carro. Tinha um filho? E quem era essa Carla? Por que eu não sabia de nada? Sim, parece-se muito com o João, admitiu Miguel. E quando a Carla e eu nos casarmos, adoto-o oficialmente. Vai ser o meu filho, o nosso filho. Fiquei imóvel, sem acreditar. O Miguel planeava casar com uma tal Carla, que pelo visto fora namorada do irmão falecido e tivera um filho dele. E a mãe apoiava a ideia a 100%. Imagina como a Carla vai ficar feliz quando souber que vendes o apartamento e te mudas para junto dela, tagarelou a sogra. Sempre soube que vocês os dois eram talhados um para o outro. Pena que a conheceste tarde, já casado com esta... Mãe, basta, cortou Miguel. O importante é que o plano avança. A Sofia está sem emprego, sem dinheiro, depende de mim. Só falta convencê-la do divórcio e da venda do apartamento. E depois, tudo como imaginamos. Tremia tanto que mal me aguentava. O meu marido, o homem com quem partilhei tantos anos, conspirava friamente com a mãe para me arruinar. Queriam tirar-me tudo. Emprego, casa, família. E para quê? Por uma Carla
E um puto de quem eu nem ouvira falar? Na minha mente, acumulavam-se memórias, chamadas estranhas, ausências súbitas, a mudança no comportamento do Miguel. Tudo encaixava num puzzle arrepiante. Como fui tão cega? Tens a certeza que ela não desconfia de nada? Perguntou Isabel preocupada. Não podemos deixar que ela descubra da Carla antes da hora. Senão, vai armar barraca no divórcio. Vai querer metade da herança. E precisamos do apartamento inteiro. Não estresses, mãe, respondeu Miguel confiante. A Sofia não sabe de nada. Confia em mim cegamente. Por que haveria de suspeitar? Sempre fui o marido perfeito. Além disso, a Carla e eu somos discretos. Só nos encontramos em tua casa, quando ela está no trabalho. Então, aquelas reuniões de trabalho, horas extras, eram mentiras? Passava-as com a Carla, a mulher que ia tomar o meu lugar. E a mãe dele fora cúmplice o tempo todo. Encobria-os nas minhas costas. E se ela não quiser divorciar-se? Se teimar e exigir a parte dela? Insistiu a sogra. Miguel riu baixinho, um riso que me arrepiou. Não te preocupes, mãe. Tenho um las na manga. Lembras-te do Pedro? É advogado na minha firma. Deu-me uma ideia genial. Se a Sofia não aceitar um divórcio por bem, acusamo-la de traição. Tenho fotos que posso interpretar como quiser. E também podemos processá-la por furto de documentos confidenciais. Ela lida com papéis. De certeza que trazia coisas para casa. Eu juro que ela tentava vendê-los à concorrência. Tapei a boca para não gritar de horror e nojo. O meu próprio marido planeava sujar-me, acusar-me de coisas que nunca fiz, só para se livrar de mim e ficar com o apartamento. És o meu filho brilhante, elogiou Isabel. Sempre soube que darias a volta por cima. E a Sofia agora? Onde está? Miguel suspirou. No emprego, claro. Ou a fingir que está. Ela não sabe que eu sei da dispensa. Deve estar por aí num café, sem ânimo para voltar. Quase ri do absurdo. Se ele soubesse onde eu estava de verdade e que ouvia cada sílaba, mas o riso virou pavor. O que fazer? Sair e confrontá-los? Ou continuar a fingir ignorância e preparar o meu contra-ataque? Quando lhe dizes? Perguntou a sogra. Não demores, Miguel. A Carla mal pode esperar para estarem juntos a sério. Hoje à noite. Decidiu ele com firmeza. Ela já está no limite. Com a dispensa, é o momento ideal para acabar com isto. Digo-lhe que assim não dá mais. Que estou farto de carregar tudo sozinho. Que é melhor separarmos-nos. Ofereço um divórcio limpo e uma indemnização por ela abrir mão da parte no apartamento. Vai aceitar, vais ver. A sogra murmurou um perfeito, satisfeito. Exato. Pressiona-a com o facto de não ter para onde ir. Sem emprego e sem a tua ajuda, ela não é nada. Mulheres como a Sofia cedem rápido sob pressão. Vais ver. Mordi o lábio até sangrar para não me denunciar. Raiva, humilhação, dor. Tudo se misturava como uma bomba prestes a detonar. Como podiam falar assim de mim? Como podiam tramar a minha queda com tanta frieza? E esse homem, esse estranho hostil, era o meu marido, em quem confiava, a quem amava. E se ela recorrer a um advogado? Se começar a farejar algo? Insistiu Isabel. Já disse, relaxa. Cortou Miguel irritado. Tenho tudo controlado. A Sofia está assustada com a dispensa. Vulnerável. Vai aceitar o que eu oferecer para não acabar na rua. Além disso, falei com o advogado. Sem contrato pré-nupcial, o apartamento é meu por herança do pai. O máximo que ela pode reclamar é uma compensação por melhorias. Mas tem de provar que o dinheiro veio dela. Lembrei-me subitamente das obras que fizemos há 3 anos. Recebi um bônus e insisti em investir em mobília nova e na remodelação da casa de banho. O Miguel brincava que, graças a mim, o nosso ninho de solteiro virara um lar a sério. E agora negava que fosse minha casa, que eu não tinha direitos. E quando pensas mudar-te com a Carla? Cuspiu a sogra. Logo após o divórcio ou esperas um bocadinho por decoro? Mãe, já te disse. A Carla e eu temos tudo esclarecido.
replicou Miguel impaciente. Primeiro o divórcio, depois a venda do apartamento. Com o dinheiro, compramos aquela casa nos subúrbios que te agradou. Ideal para uma família com criança. Terreno amplo, ar puro. A Carla vai adorar. A sogra suspirou sonhadora. Sim, vai ser lindo. Tu, a Carla, o pequeno João. Uma família como deve ser. E eu por perto, a ajudar com o neto. Tudo no lugar certo. E eu tive vontade de berrar. Eu também sonhava com família, com filhos. O Miguel e eu falávamos disso, planeávamos, mas ele sempre arranjava desculpas para adiar. O trabalho, as finanças, não era a hora. E agora estava disposto a adotar um miúdo alheio, a ser pai, mas não dos meus filhos, sim, dos da Carla. Vou voltar ao trabalho, disse Miguel de repente. Não quero levantar suspeitas. Seguimos o plano. Hoje à noite falo do divórcio, ofereço a indemnização em troca de um adeus pacífico. Se aceitar, em 1 mês estamos livres disto. Ouvi-os levantar, o sofá ranger. O pânico tomou-me. Iam sair da sala e dar de caras comigo. Corri para a casa de banho sem ruído, fechei a porta e encostei-me a ela, ofegante de medo e tensão. Do outro lado, as vozes abafadas, mas claras, despediam-se no corredor. Ligas-me depois de falares com ela? Pediu Isabel. Quero saber como reage. Claro, mãe, prometeu Miguel. Acho que até a noite está resolvido. E no fim de semana, se correr bem, a Carla e eu passamos por tua casa. Discutimos a mudança. Ouvi a porta abrir, depois a voz da sogra. Manda beijos a Carla. Diz que tenho saudades do miúdo. Com certeza, respondeu ele. Até logo, mãe. A porta fechou e a casa silenciou. Deslizei para o chão, abraçando os joelhos. Tremia de choque ao perceber que a minha vida, o meu casamento, tudo em que acreditava era uma farsa. Miguel, o homem em quem confiava cegamente, traía-me há sabe-se lá quanto tempo. Tinha outra, Carla, que fora namorada do irmão morto. E um filho, do João, que Miguel queria adotar. Planeavam uma vida familiar, comprar casa, futuro juntos. E eu era só um obstáculo, algo para eliminar. E a mãe dele, Isabel, cúmplice em tudo. Sempre a antipatizei, mas nunca imaginei tamanha baixaria. Juntos teciam aquela teia de mentiras, plano para me descartar e ficar com o apartamento. O pior, usavam a minha despensa, ou o que pensavam ser, como peça-chave. Achavam-me destruída, vulnerável, sem opções além das deles. Mas ignoravam que não houvera dispensa, que fui promovida e em breve ganharia mais que ele. Se lhe tivesse contado a verdade na véspera, como planeava, teria estragado tudo para eles. Mas agora eu tinha vantagem. Eles não sabiam que eu sabia. Levantei-me. Aproximei-me do espelho e encarei-me. Rosto pálido, olhos esbugalhados de pavor, lábios trêmulos. Era eu? Sofia Mendes, que sempre se orgulhou da força, da independência? A mulher que conquistou tudo sozinha, sem ajudas? Que acabara de ser promovida, reconhecida pelo esforço? Não. Basta de vítima. Basta de deixar outros decidirem o meu destino, brincarem com a minha vida. Se Miguel e a mãe achavam que me quebrariam, que me tirariam tudo, enganavam-se redondamente. Eu ia lutar. Por mim, pelo orgulho, pelo futuro. Primeiro, o apartamento. Sim, em nome dele, herança do pai. Mas em 10 anos ali, investi uma fortuna. Obras, mobília, eletrodomésticos, tudo pago com dinheiro nosso, por vezes só meu. Devia ter faturas, contratos, extratos comprovativos. Precisava de o juntar para provar as contribuições. Mas o essencial era ganhar tempo, fingir ignorância, que ainda confiava no Miguel. E, entretanto, preparar-me para a conversa que ele planeava para essa noite. Estar pronta para a proposta de divórcio, as manipulações, a pressão.
Podia ter saído e desmascarado tudo ali. Dizer que ouvia a conversa com a mãe, que sabia da Carla, do miúdo, dos planos. Mas o que ganhava? Ele negaria, mentiria, viraria o jogo. Ou pior, passaria a ameaças, chantagem. Não. Tinha de jogar com astúcia. Deixar que ele pensasse, controlar tudo, que eu não suspeitava, e depois acertar-lhe onde mais doesse quando menos esperasse. Olhei o relógio. Tinha horas até ele voltar do trabalho. Tempo para ir à casa da Ana, deixar-lhe os documentos e regressar para preparar o terreno. Ao sair do apartamento, senti algo estranho, como se abandonasse não a minha casa, mas o local de um crime. Sim, um crime contra a minha vida, confiança, amor. Planeado pelas duas pessoas mais próximas, marido e sogra. No metro, organizei ideias, tracei um plano. Tinha de ligar a Ana, avisá-la que ia. Talvez contar parte da verdade. Não tudo, mas o suficiente para justificar deixar os papéis. Ao sair na estação dela, marquei o número. Atendeu logo, e pela voz soube que já estava em casa. Sofia, tudo bem? O que rolou? Não apareceste no trabalho e hoje era o teu primeiro dia no novo cargo. Inspirei fundo, tentando recompor-me. Ana, preciso da tua ajuda. Posso ir agora? É urgente. Algo no meu tom convenceu-a, porque aceitou sem perguntas. Claro, vem. Estou em casa, não saio. Obrigada. Suspirei. Chego em 20 minutos. Desliguei. Chamei um táxi e dei a morada. A caminho pensei no que dizer. Como explicar o pedido? A Ana não era só colega. Éramos amigas há anos. Sabia que podia confiar, mas não queria despejar toda a verdade. Era pessoal demais. Doloroso demais. Além disso, quanto menos gente soubesse do rolo, melhor. A Ana morava num apartamento modesto, mas acolhedor no Bonfim. Abriu assim que toquei, como se esperasse no hall. Ao ver-me, soltou um "Valha-me Deus! Sofia, o que te aconteceu? Estás com cara de quem viu um fantasma." Tentei sorrir, mas os lábios não obedeciam. Posso entrar? Preciso de falar. Deixou-me passar em silêncio, levou-me à cozinha, sentou-me à mesa e serviu uma infusão. Sem perguntas, só à espera que eu estivesse pronta. Essa gentileza, esse apoio quieto, desfez-me. As lágrimas jorraram sem aviso, não as contive. Toda a tensão, horror e dor das últimas horas transbordaram. A Ana passou-me lenço sem palavra, pôs a mão no meu ombro, só para mostrar que estava ali, que não estava sozinha. Finalmente recompus-me, limpei os olhos e olhei-a. Ana, o Miguel e eu estamos com um problema sério. Acho que vamos separar-nos. Ela assentiu, como se já esperasse. Imaginei. Algo andava mal com ele. Ultimamente estava sempre abatida, distante, e sempre que o tema do teu marido vinha à baila, a tua expressão mudava. Sorri debilmente. Não pensava que se notasse tanto. Enfim, não te peço detalhes agora, mas preciso da tua ajuda. Posso deixar-te uns documentos? Só por uns tempos, até decidir o que fazer. A Ana assentiu sem pestanejar. Claro. Deixa o que quiseres, pelo tempo que quiseres. A minha casa é tua. Tirei a pasta do saco. Aqui há provas do que investi no apartamento. Receio que o Miguel os destrua ou esconda se souber que vou lutar pelo que é meu. Conhecíamos-nos há 5 anos. Do mesmo setor, saíamos fora do trabalho. Ela era das poucas amigas que não julgava, sempre apoiava. Sabia que podia confiar-lhe aquilo. Pois é. Como não pensei nisso, bufou Ana. O tipo vai tentar ficar com tudo. História clássica. Já falaste com o advogado? Neguei. Ainda não. Hoje descobri umas coisas. Preciso de tempo para pensar. Decidir o passo seguinte. A Ana fitou-me. Sofia, não me meto na tua vida, mas vejo que estás em apuros. Conta comigo para o que for. Se precisares, fica aqui. Ou empresto dinheiro se for isso. Apertei-lhe a mão grata. Obrigada, Ana. Significa o mundo. Por agora só quero que guardes estes papéis. E mais,
Se de repente eu sumir ou algo estranho acontecer, liga a minha mãe. O número está no meu telemóvel. Diz que tenho problemas e os documentos estão contigo. A Ana franziu a testa. Sofia, estás a assustar-me. O que se passa? Ele ameaça-te? Se for, chama a polícia. Não, calma, sosseguei-a depressa. Nada disso. Só precaução. Não sei o que esperar. Quero estar preparada para o pior. Ela assentiu, embora a cara mostrasse dúvida. Prometo guardar. E fico atenta. Qualquer coisa, liga a qualquer hora. Abracei-a, sentindo lágrimas de novo. Naquele instante, o contraste entre a amizade genuína da Ana e a traição dos próximos doía brutalmente. Ao sair, senti-me mais forte. Pelo menos os papéis estavam seguros. Tinha alguém em quem confiar, para recorrer se as coisas azedassem. Agora o pior: voltar e enfrentar o Miguel. Ouvir as mentiras, a proposta de divórcio, fingir crença, sem me denunciar, sem mostrar que sabia. A caminho forcei respirações profundas para acalmar. Tinha de parecer normal, não levantar alarme. Ensaiei a reação. Choque primeiro, incredulidade, depois dor, ressentimento, por fim, resignação, disposta a aceitar, sem exageros, para não soar falso. O Miguel conhecia-me bem. Se cedesse fácil demais, cheiraria a rato. Ao aproximar-me do prédio, vi o carro dele parado. Estava em casa, à espera. Inspirei uma última vez e entrei. No elevador, o coração quase saltava. Medo, raiva, humilhação. Fervilhava tudo, ameaçando explodir. Mas não podia permitir. Não agora, com tanto em jogo. O Miguel abriu antes de eu meter a chave. Deve ter ouvido o elevador. Esperava-me. Na cara, máscara de preocupação. Os olhos perscrutavam-me. Onde andaste? Atirou em vez de cumprimentar. Liguei várias vezes, não atendeste. Fingi surpresa com o tom. No jardim do Palácio de Cristal, a passear para arejar a cabeça. O telemóvel ficou sem bateria. Não ouvi. Deixou-me entrar, fechou a porta. Pareceu-me que trancou com chave, como para garantir que não fugia. Precisamos de falar, Sofia. Disse com seriedade de assuntos graves. Vamos para a sala. Seguiu, sentindo nojo e pavor crescerem. Como vivi anos com este tipo sem ver a verdadeira face. Como confiei. Amei. O Miguel apontou o sofá. Sentou-se à frente no poltrona. A postura dele irradiava tensão, preparando-se para o confronto. Tinha ensaiado o discurso. Via-se. Sofia, começou, fitando-me nos olhos. Há tempos que penso como abordar isto. Decidi ser direto. Honesto. Reprimi uma risada amarga. Honesto. A palavra soava a piada na boca de quem me mentia, sabe-se lá desde quando. O nosso casamento, prosseguiu, pausando como medindo palavras, já não nos faz felizes. Afastámo-nos. Somos estranhos um ao outro. O que queres dizer? Perguntei, simulando confusão. Ontem gritaste comigo por causa da despensa. Isso não tem a ver com o nosso casamento. Miguel suspirou com pena fingida. Tem tudo a ver. Sofia, refleti muito. Cheguei à conclusão que o melhor é separarmos-nos. Divorciarmos-nos. Embora esperasse, senti algo partir-se dentro. Confirmação final de que tudo o que julgava real era ilusão. Divorciarmo-nos. Repeti, saboreando a palavra. Queres divorciar-te de mim, após 10 anos casados, após tudo o que vivemos? Ele assentiu, com pena calculada. Sei que é duro aceitar, mas encara a realidade, Sofia. Há muito que não somos felizes. Tu na tua, eu na minha. Mal conversamos, não partilhamos nada. Isto não é um casamento, é coabitação. Ouvi-o pensando no quão bem atuava. Se não soubesse a verdade, se não tivesse escutado a conversa com a mãe, até compraria a sinceridade, a pena pelo fracasso. Mas, porquê agora? Murmurei, voz confusa, abatida. Porquê exatamente agora, que tenho problemas no emprego, que estou vulnerável? Miguel desviou o olhar, como envergonhado. Talvez por isso. A tua dispensa fez-me pensar no futuro. Não quero carregar sozinho a responsabilidade. Ser o teu único suporte. É demais. Forcei choque, mágoa.
Ou seja, abandonas-me porque perdi o emprego, porque virei um peso. Ele encolheu-se como se doesse. Não é isso. Apenas, este problema abriu-me os olhos. Não estou pronto para responder pelos teus erros, pelos teus apuros. E os votos? Continuei, notando raiva subir. Difícil conter. Prometeste estar comigo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Lembras? Levantou-se, andou pela sala como se não aguentasse parado. Sofia, não dramatizes. Ambos sabemos que o casamento é formalidade há tempos. Sim, amámo-nos. Mas agora, os sentimentos arrefeceram, pelo menos os meus. Os dele. Quando deixara de me amar? Quando se apaixonara pela Carla? Há quanto tempo havia às escondidas? Sabia que devia resistir. Não ceder logo, senão levantaria suspeitas. Ninguém que ama aceita divórcio sem brigar. Miguel, por favor, não nos apressemos. Supliquei com voz tremula. Talvez só precisemos de uma pausa. Vou para a casa da minha mãe uns dias. Pensas melhor. Pode ser cansaço, estresse. Só precisamos de tempo. Negou, olhos com irritação fugaz. Não, Sofia. Já decidi. Divórcio é a salvação. Já falei com o advogado. Prepara os papéis. Então já tratara tudo. Falado com o advogado. Nem discutira comigo, a esposa. Punha-me perante facto consumado. Como podia fazer-me isso? Como desvalorizava o nosso casamento, a vida conjunta? Já falara com o advogado. Certamente o Pedro que lhe dera a dica para me difamar, acusar de traição ou furto se não aceitasse por bem. Que baixo chegara! Até onde ia para conseguir o que queria? E o apartamento? Perguntei, soando ingênua, inocente. Miguel relaxou ao ouvir. Esperava a pergunta. O apartamento é meu, Sofia. Herança do pai. Mas dou-te uma indemnização justa pelo que investiste, em troca de renunciares a reclamações. O valor que atirou era ridículo, migalhas face ao que gastei. Engoli Billy, fingi ponderar, acenando devagar, como digerindo. Indemnização por tudo que investi? Por 10 anos juntos? Encolheu ombros, empatia falsa. É o razoável. Não posso mais. Tenho responsabilidades. Responsabilidades? Repeti voz quebrada. Quais? Hesitou, mas avançou. Olha, Sofia, aconteceu algo que não ignoro. Conheci alguém. Carla. História complicada. Carla, disse, como se o nome me acertasse. Quem é essa Carla? Suspirou, preparando revelação. Era a namorada do meu irmão João. Quando ele morreu no acidente, ficou sozinha com o puto. O miúdo parece tanto com o João. No início só queria ajudar, pelo irmão. Mas com o tempo, as coisas mudaram. Fitei-o, fingindo incredulidade. Ajudar. E isso levou-te a trair-me? A planeares isto nas minhas costas? Baixou olhos, culpa ensaiada. Não queria magoar-te, Sofia. Mas não podia continuar. A Carla e o miúdo precisam de estabilidade. E eu sinto por ela o que não sentia por ti há anos. As palavras cortaram como lâminas, embora soubesse ser teatro, mas ouvi-las expostas mexia com algo real. E a tua mãe? Ela sabia? Perguntei, voz tremendo mais. Assentiu. Sim, a mãe sempre quis o melhor para mim. E a Carla encaixa. É família, de certa forma. Levantei-me devagar, como se o peso me afundasse. Então, todo este tempo, enquanto confiava, tu e a mãe tramavam para me afastar, usando a minha dispensa para pressionar. A cara dele alterou-se por um instante, surpresa rápida. Recompôs-se. Sofia, não vejas assim. Quero acabar bem. Aceita a indemnização. Assina. E cada um segue. Neguei, deixando lágrimas rolarem. Nem todas fingidas. Não, Miguel. Não assino por essa migalha. Dei 10 anos a esta casa, a esta vida. E tu, pagas-me com isto? Levantou-se também.
Aproximou-se como para consolar, mas afastei-o. Pensa no que perdes, insisto. Sem emprego, sem mim, ficas a zeros. Aceita, por favor. Saí da sala sem olhar atrás, tranquei-me no quarto e atirei-me na cama. Coração martelava, mãos tremiam, mas por baixo havia clareza fria. O plano dele falhara. Não me quebrara. Agora sabia as cartas dele. No dia seguinte procurei advogada. Teresa Mendes, mulher dura, famosa por não se deixar intimidar. Contei tudo. Traição, plano com a mãe, história da Carla e do miúdo, ameaça de difamação se não cedesse. Ouviu sem interromper, anotando. Tens um caso sólido, Sofia, disse no fim. Podemos pedir divórcio com partilha, reclamando a tua cota no apartamento pelas contribuições. Se ele tentar a infidelidade ou furto, viramos contra ele. Difamação, manipulação. Afundamo-lo. Comecei a juntar provas, faturas, extratos, até gravei conversa onde insinuava pressões. Mas Miguel não parou. Uma semana depois o chefe chamou-me. Rui Oliveira tinha cara grave. Sobre a mesa, e-mails, meus, oferecendo dados confidenciais à concorrência. Sofia, isto é sério. Temos de te suspender enquanto investigamos. Falsos, claro, mas pareciam meus. Miguel plantara-os, usando a minha conta ou algo. Fui suspensa, sem salário. O mundo desabou. Liguei a Teresa furiosa. Calma, sossegou. É jogada dele. Mas temos logs, testemunhas. Contratamos experts para desmontar. E processamos por difamação. Os dias seguintes foram um inferno. Miguel pressionava em casa. Assina já, Sofia. Sem emprego estás perdida. Dou o que peço, mas acaba com isto. Fingia preocupação, mas olhos mostravam triunfo. Não, respondi uma noite. Sei o que tentas. Esses e-mails são teus. Vou provar. Cara dele torceu-se. Estás paranoica, mas se continuares, arrependes-te. Essa noite encontrei provas no portátil. Chats falsos com amante. Apaguei, mas dano feito. Teresa acelerou. Experts confirmaram e-mails do IP dele. Chats montagem grosseira. Entramos com ação. Cota no apartamento, danos por difamação, reposição no emprego. Tribunal intimou. Miguel apareceu com o advogado, Pedro, da firma. Tentou negociar. Aumento a oferta, mas assina já. Recusei. Quero o justo, e que o juiz veja os teus truques. Julgamento tenso. Teresa apresentou provas. Contribuições somavam 35% do valor atual. Depois, experts. Documentos falsos, criados no computador do réu. Miguel empalideceu. Advogado gaguejou, juiz pediu tempo para deliberar. Essa noite, Miguel voltou bêbado. Traíste-me, Sofia, mas não ganhas. Já ganhei, disse. O teu plano voltou-se contra ti. 2 semanas depois, sentença. Compensação total pelo apartamento. Quase metade. Mais danos por difamação. Ordenava reingresso na firma com salários em atraso. Multava Miguel por manipulação. Voltei ao emprego como chefe, com desculpas públicas de Rui Oliveira. Foi erro, Sofia. Bem-vinda de volta. A casa era minha. Vendi cota simbólica e remodelei. Cores vibrantes, mobília minha, sem vestígios dele. Miguel mudou-se com Carla e miúdo. Deixou nota. Sinto muito. Dinheiro na conta esta semana. 6 meses depois, vida fluía. Saía com amigos, viajava, até comecei a namorar. Tipo atencioso, que me valorizava. Ana contou. O Miguel casou com a Carla à pressa. Vendeu a firma por tuta e meia e sumiu com eles para fora. Ninguém sabe onde. Sorri. Não importava. Aquele teste com a dispensa salvou-me. Abriu-me olhos, deu forças para lutar e vencer. Agora sou livre, mais forte e feliz, à minha maneira. Ao sair do tribunal, senti mistura estranha. Satisfação pela vitória,
Justiça triunfante, defendi direitos com garra. E tristeza profunda, amargor ao perceber que casamento, amor, fé em homem de 10 anos era ilusão, engano total. Teresa estava contente, embora desconcertada com rendição súbita de Miguel. Confissão plena. Acordo com tudo o que pedia. Não esperava, admitiu ao sairmos. Pensei que negaria, refutaria experts, arrastaria processo. E ele aceitou condições, confessou culpa, compensação total. Estranho, Sofia. Muito estranho. Assenti, partilhando desconcerto. Sim, não bate como Miguel. Sempre teimoso, não desistia fácil. E rendeu-se de repente, admitiu derrota. Teresa abanou cabeça, pensativa. Talvez visse jogo perdido. Com relatório experts, provas culpa, sem hipóteses. Decidiu não desperdiçar tempo, energia, dinheiro em batalha sentenciada. Ou talvez algo mais, que não sabemos. Não especulei motivos de Miguel, razões, capitulação brusca. Importante era conseguir o que queria. Compensação justa por investimento no apartamento. Reconhecimento direitos. Sentença confirmando inocência, desmascarando calúnia de Miguel. Tentativas, sujar reputação, carreira. Agora podia avançar, recuperar cargo, restaurar imagem, trajetória profissional, iniciar vida nova, capítulo fresco. Sem Miguel, mentiras, traição. Dia seguinte ao julgamento fui ao escritório de Rui Oliveira. Levei sentença confirmando inocência sem dúvida, desmascarando falsificação. Rui leu demoradamente. Ergueu olhos com arrependimento sincero. Sofia, peço desculpa em nome da empresa. Por acreditarmos acusações do teu marido, não investigarmos fundo, afastar-te. Foi pouco profissional. Injusto. Assenti, aceitando. Importante é verdade ao de cima. Inocência provada, reputação restaurada. Ele assentiu, atirou o esperado. Queremos-te de volta, Sofia. No cargo, responsabilidades, com salários integrais atrasados. E desculpas oficiais à equipa pelo ocorrido. Senti calor espalhar, como regresso, estabilidade, segurança. Obrigada, Rui. Volto com prazer. Adoro o trabalho, equipa, cargo. De volta a casa após conversa, vi Miguel já recolher coisas. Sobremesa, cozinha, nota curta. Sofia, mudo-me com Carla. Compensação por sentença transfiro em semana. Perdoa tudo. Fitei nota, adeus lacônico, senti mistura estranha. Alívio por fim definitivo, poder começar novo. E tristeza. Amargor por 10 anos vida, amor, fé perdidos em homem que não valorizava, respeitava, amava verdadeiramente. Mas não me afundei em pensamentos negros, memórias dolorosas. Em vez, planeei futuro. Voltar trabalho, recuperar reputação, carreira, remodelar apartamento, agora todo meu. Com compensação Miguel, salário, poupanças, transformava ao gosto. Sem olhar ninguém, sem gostos alheios. Em semana, como prometido, Miguel transferiu quantia. Generosa, bem mais oferta inicial. Usei para meu, planos, futuro. Voltei trabalho. Colegas receberam calor, apoio, compreensão. Rui cumpriu. Anúncio oficial, equipa sobre inocência. Calúnia Miguel, falsificação. Pediu desculpa empresa por acreditar rápido, não investigar bem. Pouco a pouco, vida entrava trilhos novos. Mergulhei trabalho, funções chefe setor. Iniciei remodelação apartamento. Mudando tudo lembrava Miguel. Vida comum. Papel parede novo, mobília fresca. Cortinas diferentes, cores vivas paredes. Ajudava a deixar passado, avançar vida nova, oportunidades novas. Um mês após julgamento, cruzei Ana, colega, amiga.
apoiara momentos piores. Sentámo-nos café. Conversamos trabalho, vida, futuro. Ela atirou o que tentava não pensar. Soubeste? Miguel casou Carla. Semana após divórcio. Cerimônia íntima. Sem convidados. Festa. Assinaram pronto. Neguei. Não soube. Nem quero saber dele, vida, decisões. Já não meu problema. Ana assentiu compreensiva, mas acrescentou algo paralisante. E mais, dizem vendeu firma. Toda, repente, por tuta meia. Sumiu Carla miúdo. Seja outra cidade ou estrangeiro. Ninguém sabe certo. Senti frio gelar ossos. Pressentimento torto. Vendeu empresa. Foi embora. Por quê? Tão súbito, pressa. Por tuta meia. Firma próspera, rentável. Então percebi. Por isso rendeu fácil o julgamento. Confessou culpa rápido, aceitou tudo. Não refutou experts, arrastou. Já sabia, planeava. Ir embora, desaparecer, começar novo, fresco. Com Carla, miúdo irmão, sem olhar trás, obrigações, reputação perder, explicava comportamento estranho dias antes julgamento. Nervosismo, oferta súbita aumentar compensação, tentativas resolver paz, sem escândalos, apressiva, fechar pontas soltas, cidade, vida, para evaporar, começar zero. Não sabia sentir. Alivio Miguel Ido, desaparecido minha vida, cidade. Não cruzaria rua, compras, restaurante. Não explicar conhecidos, colegas, amigos, separação. Mas, junto, algo inquietante. Não encaixava fuga brusca, evasão. Como Miguel esconder algo, temer, fugir algo. Ou, talvez, só quisesse zero? Vida nova, capítulo novo. Com mulher amava, miúdo queria filho. Sem peso passado, compromissos, memorias. Nisso, algo compreensível, humano, que, se não aceitava, pelo menos entendia. Enfim, já na minha história, sarilho, tinha meu caminho, vida, felicidade. Decidida tornar futuro luminoso, feliz, cheio sentido, alegria. Passados 6 meses julgamento, sarilhos todos. Dediquei corpo, alma trabalho, funções chefe setor. Terminei remodelação apartamento, deixei como sonhara. Luminoso, amplo, acolhedor. Sem rastro Miguel, memórias comum. Comecei sair amigos, colegas, concertos, exposições, viajar. Tudo adiara, renunciara casamento Miguel. Por planos dele, projetos, ideias passar tempo, gastar dinheiro. Pouco a pouco, passo a passo, dia a dia, senti algo novo. Não só libertação passado, dor, decepção, mas alegria presente, possibilidades, liberdade. Poder fazer apetecia, ser apetecia, viver apetecia, sem olhar ninguém, expectativas alheias, preferências fora, desejos estranhos. Essa nova mais forte, sábia, livre. Mulher passada traição, dor, decepção. Saí prova não quebrada, amargurada, renovada, iluminada. Pronta vida nova, oportunidades novas, amor novo. Sim, pronta amor novo. Não súbito, fácil. Processo longo. Caminho pena decepção, aceitação, abertura. Desconfiança, medo, esperança, fé. Mim, outros, possibilidade feliz, amada, valorizada. Quando vida apareceu, homem novo. Atencioso, carinhoso, respeitava meus interesses, pronta a dar oportunidade, nos dar oportunidade. Relação nova, amor novo, felicidade nova. Não ingênua, cega juventude, mas madura,
consciente, profunda, baseada respeito mútuo, entendimento, aceitação. Não sei feito Miguel, Carla, miúdo, onde vivem, felizes. Verdade não interessa. Vida deles, escolha, caminho. Eu, meu caminho, vida, felicidade. Não penso desperdiçar memórias passado, especulações poderia sido se... Às vezes penso o dia decidi testar Miguel, dizendo, mandada embora. Como reagiu? Berrou, disse servia nada. Dia seguinte, apanhei conversa mãe. Ouvi verdade planos, traição, mentira. Momento verdade, revelação. Momento, vi realidade como era. Sem ilusões, auto-engano, óculos rosa. Embora doesse, amargo. Também libertador. Como tirar venda-olhos, ver mundo, complexidade, cores todas, brilhantes, escuras, alegres, tristes, luminosas, sombrias. Então, não sabia momento início capítulo novo vida. Capítulo seria forte, sábia, livre. Viveria mim, objetivos, felicidade. Sem olhar ninguém, expectativas alheias, preferências fora, desejos estranhos. Capítulo revelou interessante, vivo, intenso anteriores todos. Não arrependo acontecido. Decisão testar Miguel, descobrir verdade, lutar direitos, dignidade, futuro. Não arrependo 10 anos ele. Ensinaram muito. Sobre mim, outros, vida. Sobre ser forte pensava, posso superar traição, dor, decepção. Sair prova não quebrada, amargurada, renovada, iluminada. Pronta vida nova, oportunidades novas, amor novo. Agora, olhando trás, entendo decisão, teste Miguel, dizendo mandada embora, uma importantes, decisivas vida. Abriu olhos realidade, obrigou ver verdade, tanto tempo recusei ver. Deu oportunidade. Oportunidade vida nova, felicidade nova, amor novo. Oportunidade aproveitei máximo. Por isso, agradecida a vida, mim mesma, até Miguel, mostrar cara verdadeira, essência real. Dar chance, libertar ilusões, auto-enganos, ideias falsas. Começar a viver verdade, pleno, brilho, consciência, como sempre quis, sonhei, mereci. Às vezes penso, diria Miguel, cruzasse agora. 6 meses após tudo. Após traição, mentira, calúnia. Após luta, vitória, libertação. Após encontrar-me nova, vida nova, felicidade nova. Percebo não diria nada, nem repreensões, acusações, queixas, nem agradecimentos, confissões, revelações. Simplesmente nada, porque já não parte vida, mundo, coração. Isso, liberdade verdadeira. Não ausência laços físicos, obrigações legais, materiais. Ausência dependência emocional, laços psicológicos, dor alma. Quando o homem outrora centra o universo, tudo, sentido, torna simplesmente ninguém, estranho, distante, indiferente. Nessa liberdade, liberdade total, absoluta, sem reservas, encontrei felicidade, paz, alegria. Encontrei eu verdade, vida verdade, amor verdade. Por isso, agradeço mim mesma. Decisão lutar, força não desistir, sabedoria aceitar, deixar ir. Tudo fez ser quem sou agora, livre, feliz, viva.